Se Vossa Majestade oferecesse justiça, justiça na forma de uma carta de liberdades, permitindo que todo homem colhesse para sua família, que não fosse condenado sem uma causa ou preso sem acusação, que trabalhasse, que comesse, que vivesse pelo suor do seu rosto e que fosse feliz como pudesse. Então esse rei seria ótimo. Ele não só receberia a lealdade do próprio povo, mas o amor dele também. Flechas cortam a noite, enquanto um herói de capuz verde se levanta, símbolo de justiça e esperança. Camponeses oprimidos se unem, desafiando a tirania de nobres corruptos, enquanto suas vozes clamam por dignidade e liberdade. Robin Hood realmente existiu? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! I'm looking for the honey that'll cure my soul's disease. Meu amigo Raul Trindade, eu acho que Robin Hood, todo mundo já ouviu falar, né? É até engraçado a gente falar Robin Hood, né? Que a gente é brasileiro, né, cara? A gente é brasileiro, mas seria o quê? O Robin Hood, né? Hood seria um capuz, né? O Robin encapuzado, alguma coisa assim, né? Mas a gente, lógico que os ouvintes já sabem, mas é sempre bom fazer, né? Aquele resumo seria o quê? Aquele bandido bom, né? Aquele arquétipo do bandido bondoso, o cara que rouba pra ajudar as pessoas. Não é que ele é mau. O cara não é mau, pô. Ele faz o bem através de roubar quem tem muito, quem é arrogante, quem é assim, uma pessoa que não merece o que tem. E aí ele faz assim uma justiça social, a maneira dele. Uhum. É interessante, né, cara? E é uma história que se passa na Inglaterra medieval, né? E é realmente dessa época, né? Os primeiros registros, a gente vai falar mais pra frente, mas os primeiros registros começam ali no século XIII. Então, assim, eu acho bem interessante uma obra trazer essa questão de justiça social de uma pessoa marginalizada que, teoricamente, assim, que comete um crime, né? O que é um crime aos olhos das autoridades, mas que, na verdade, ele é um mocinho, ele tá fazendo por um bem maior, né? E, assim, é uma história tão famosa que ela tem muitas versões, né? Tanto em livros quanto em filmes. Tem até a versão da Disney, cara, né? Que é com aqueles animaizinhos, né? Com o Robin Hood, no caso, é até uma raposa e tal. Então, assim, você vê que é até uma história para criança, né? Uma história com moral. Eu acho muito interessante no século XIII já trazer isso, um suposto bandido, como um herói, né? Ter essa dualidade, né? Um personagem tão complexo assim. Pois é. Você falou aí da versão da Disney, né? Eu tenho a minha versão preferida, que pesquisando aqui eu encontrei, pra falar a verdade eu nem fui ver o filme nada, que é Robin Hood, o Trapalhão da Floresta. Comédia brasileira aí com Renato Aragão e Dedé Santana. Cara, os Trapalhões, eles têm toneladas de filme, né, cara? É impressionante, cara. Meu Deus, os caras estão em tudo, né? Os caras fizeram tudo. Mas, cara, eu falei que se passa na Inglaterra medieval. Onde exatamente, né? A gente pode voltar um pouquinho e começar a falar ali da Inglaterra no século XII, né? Que é uma Inglaterra que estava ali sob o domínio normando, né? A gente não precisa destrinchar os normandos, mas só para quem não sabe, né? São aqueles ingleses que, na verdade, eles são descendentes... Olha, essa história é muito maneira, isso merece um episódio, né? Normando vem o quê? De Northmen, os homens do norte, né? É uma etnia, vamos dizer assim, né? De descendentes de invasores nórdicos da Inglaterra, né? Que foram para uma região da França, que é a Normandia, né? E ali existia essa aristocracia ali de um território que, em dado momento, era inglês, né? Por mais que estivesse no continente, mas era um território inglês. E surgiu uma disputa
de trono na Inglaterra, onde o Duque da Normandia, o William II, né, ou que vai se tornar depois o rei William o Conquistador, ele consegue dominar a ilha britânica ali, né, e se torna o rei na Inglaterra. Então começa essa dinastia dos normandos, né? E esses reis aqui desse período, eles são reis normandos, né? Começando aqui pelo, a gente pode falar do reinado de Ricardo Coração de Leão, que, pô, é um nome muito grande, né? Muito marcante, né? Pois é, um nomão do caramba, né? Ele era o leão do desenho da Disney, olha só, cara. Pois Não poderia ser outro, né, com esse nome, né? Cara, e o massa assim, dessa história do Robin Hood é porque a gente vai falar disso mais à frente, mas é porque ela mistura esses elementos assim que existiram de verdade, são muito bem documentados, né? Como o caso do Ricardo I, Ricardo Coração de Leão. Mas que apesar desse nome que evoca na gente assim um sentimento de grandiosidade, né? Ele teve aí os seus momentos contraditórios, digamos assim. Ele era um rei que ele governou aí uma década mais ou menos, mas ele passou 6 meses na Inglaterra. Não falava inglês, né? Pois é, que a língua dos nobres nessa época aí era o francês, né? Por muito tempo foi o latim, né? E esses nobres, principalmente nessa dinastia normanda, né? Esses reis, essa aristocracia, os nobres ali, eles falavam francês, né? O inglês, ele é meio que um dialeto ali de plebeus que foi se tornar comum mesmo muito depois, e depois se tornou oficial, mas a aristocracia toda falava francês. Só que o que chama atenção nesse cara é que normalmente os reis, eles tinham como a sua língua oficial francês ali, mas eles sabiam falar inglês pelo menos. Esse cara não. Essa questão tem muito a ver com a mãe dele também, que era Eleonor de Aquitânia, que era uma região francesa, né? E aí ele falava a língua materna, que era a tal da língua occitana. E aí, apesar disso, ele é um dos reis mais queridos da Inglaterra, né? Conhecido como um herói das cruzadas, que teria conquistado sua honra ali, né? Quando foi para as cruzadas. Só que, ao que tudo indica, a realidade não foi bem assim, né? Nas cruzadas ele teria feito um massacre de muçulmanos, não poupando nem mulheres, nem crianças, né? E retornando das cruzadas, ele foi capturado. Tipo, um rei conhecido pelas batalhas, por ser um grande, até estrategista, né, militar, ao retornar das cruzadas, porque o negócio não deu muito certo lá, ele acabou sendo capturado pelo rei Leopoldo da Áustria. E aí, para ele ser libertado, o povo inglês teve que pagar um resgate que era o equivalente a 2 anos de faturamento lá do reino. Isso, é claro que teve profundas implicações financeiras, né? E mesmo assim ele retorna para a Inglaterra sendo ovacionado, né? Isso é interessante porque na maioria das versões, eu digo na maioria porque realmente não todas, mas a maioria das versões da história, né, do Robin Hood se passa nesse período em que o rei Ricardo Coração de Leão está afastado da Inglaterra, né? Ele teria sido capturado, né? E o irmão dele, o João, o rei João, que depois vai se tornar rei João, na verdade, né? O João, ele assume como regente, e esse cara era super injusto, né? E ele meio que, a gente citando mais uma vez aqui a versão da Disney, né? Esse rei, ele não queria pagar o resgate do irmão, justamente para ele ficar como rei mesmo, entendeu? No caso, o João. E... Tu não vai falar o apelido do cara? João Sem Terras, claro. Que é bem interessante, né, cara? Porque, como você falou, o rei Ricardo Coração de Leão, ele não importa como, né? Não importa o porquê, mas ele é um herói, né? Mesmo tendo passado 6 meses só no solo da Inglaterra ali.
ele é considerado um herói, mas o irmão dele é considerado um monstro. É considerado um dos piores reis da Inglaterra. Ele é o que a gente chama hoje em dia de arrombado. É interessante, cara, que esse João Sem Terra, né, que era o irmão mais novo, ele, depois, né, do falecimento do rei Ricardo Coração de Leão, vou adiantar um pouquinho aqui, né? O que acontece? O Ricardo Coração de Leão, ele passou muito tempo fora, lógico, né? Logo no começo ali do reinado dele, ele já estava na Terceira Cruzada. Ali, o início do reinado dele, se eu não me engano, foi 1189, por aí. Ele foi para a Terceira Cruzada, né? Onde ele ficou muito famoso, tal, e acabou sendo sequestrado ali pelo Leopoldo da Áustria, né? Depois eles tiveram que pagar um resgate enorme e tal. Só que esse cara, ele continuou em batalha, né? E eles tinham uma rivalidade gigantesca com Filipe II da França, né? E eles estavam vivendo esse período entre guerras ali. E o que acontece é que ele, depois do seu falecimento em batalha, ele na verdade não foi em batalha, ele morreu de gangrena, né? Mas foi devido a um ferimento, né, em um cerco lá na França, que a gente pode destrinchar depois em outro episódio. Uma flechada no ombro, né? Ele tava sem armadura, tomou uma flechada. Isso aí. Então esse cara vai falecer em 1199. Aí é quando, de fato, o João Sem Terra vai assumir o trono, né? E esse cara, como a gente já tava falando, ele é desastroso, cara. Porque ele herdou um império muito grande, né? Mas ele não conseguiu manter esse império, né? Então ele entrou nesse conflito com o rei Filipe II da França, que já tinha sido iniciado anteriormente, né? E o Filipe II, ele aproveitou a fraqueza tanto militar quanto política desse rei, cara, e ele conquistou muitos territórios que eram do Império Inglês nessa época, né? Incluindo a Normandia, né? Que a gente já falou que era um território inglês, mas que ficava no continente, ali onde hoje é a França, né? Então, esses caras enfraqueceram muito o João, e ele foi conhecido como Sem Terra justamente por isso, que ele perdeu muito território, entendeu? E tem o lance também que o pai dele, né, Ih, rapaz, como é que chamava? Era o Henrique II. O pai deles, né, do irmão, do Ricardo Coração de Leão, ele conquistou várias terras, né, e cada um dos seus filhos tinham ali um território ao qual eles tinham influência. E pro João, meio que ele era um dos mais novos, não sobrava nada, né? Então, desde a época, assim, de príncipe, na época em que o pai era vivo, ele já tinha esse apelido jocoso, né? Que acabou pegando muito mais quando ele perde a Normandia. A Normandia era um pedaço inglês na França, né? Eles chamavam assim importantíssimo. Eles chamavam assim os ingleses da ilha e os ingleses do continente, né? Tipo, era parte da Inglaterra, de fato. Não é como é hoje, assim, que a gente pensa nos territórios ali da Normandia, a gente pensa, é França. Né? Pra época era como se fosse Inglaterra, apesar de estar lá do outro lado do Canal da Mancha, né? Não, e você imagina o impacto disso, né? Sabendo que essa dinastia era de reis normandos, né? Eles eram de lá, eles vieram de lá, entendeu? E o cara perdeu. Cara, e tipo assim, ele meteu o pé, largou os soldados pra morrer, né, no campo de batalha. E aí tem algumas outras coisas que fizeram do João Sem Terra, né, o João I, essa figura odiosa, né? Tem as situações que ele sequestrava familiares dos barões, né, dos seus nobres, e os mantinha refém para manter a fidelidade desses barões. E cobrava um resgate para liberar, e se não liberasse, ele matava, né? Ele deixou prisioneiros morrerem de fome. Teve a questão da cobrança, né, dos aluguéis dos barões, que ele aumentou. E a principal treta dele foi com a nobreza, de fato, né? E é por isso que ele é lembrado como esse rei desastroso. Apesar de, se pega para se analisar a questão administrativa, ele era um bom administrador dos territórios.
Mas, cara, tesouros. se você falou que ele teve esse problema com os barões, mas, cara, ele foi um cara que ele conseguiu arrumar problema com todo mundo, cara, que importava, né, vamos dizer assim. Todo mundo que ele tinha que ter uma boa relação, ele tinha problema. Porque ele também conseguiu um conflito muito grande com a igreja, que na época aí a Inglaterra não era anglicana, não existia ainda a religião anglicana, né, a Inglaterra era católica, né, e ele arrumou um problema com o Papa na época, né, ele se envolveu numa disputa com o Papa Inocêncio III por causa da nomeação do arcebispo de Canterbury, que seria assim, pô, o maior clérigo das Ilhas Britânicas, entendeu? Tipo assim, ele é o maior religioso ali, o maior representante do clero católico na época, né? E esse cara, a gente até fala sobre isso em outro episódio, né? A gente tem um episódio só sobre os piores papas, né, da história. A gente fala um pouquinho sobre isso aí, então não vamos estender muito. Mas enfim, ele teve esse problema, ele não queria aceitar o arcebispo que foi nomeado pelo Papa, né? E o Inocêncio III, o Papa da época, excomungou o rei. Tem noção? Excomungou o rei e impôs um interdito na Inglaterra, ou seja, ele suspendeu os sacramentos religiosos ali, os sacramentos e serviços religiosos na Inglaterra por um período. E, cara, isso foi a pior coisa que poderia acontecer com ele. Tanto é que ele se viu obrigado a ceder, né, e voltar atrás e aceitar os termos do Inocêncio, o que foi uma humilhação muito grande, entendeu? Na frente de todo o reino dele, porque ele teve que reconhecer o Papa como o senhor feudal dele, entendeu? Ele teve que se sujeitar à vontade do Papa, então mostrando para todos que ele não tinha um poder absoluto, né? E a gente sabe que nessa época aqui, na Europa medieval, nesse período do século XIII, cara, o rei deveria ser o representante de Deus naquela terra, né? E esse cara teve a sua vontade dobrada pelo Papa, né? E teve que mostrar ali, ó, sou submisso ao Papa, né? Eu não tenho poder absoluto aqui. Então isso foi uma humilhação para ele. Pô, e lembrando também que a Magna Carta, né? Ela foi assinada ali no finalzinho do governo, né, do João Sem Terra, do João I. E ela é considerada assim como uma precursora das constituições, né, dos códigos civis, que apesar disso não mudou tanto a vida do homem comum, né, das pessoas mais pobres da Inglaterra. Ela traz ali alguma diferença para nobreza, né? Pois a Magna Carta ela vai limitar o poder da monarquia inglesa, de maneira que isso vai fazer diferença para a nobreza, que já estava ali insatisfeita mesmo com o rei João. E aí, dentre as coisas, né, que foram trazidas pela Magna Carta, tem a maior independência aí da igreja em relação à monarquia. Os cidadãos livres poderiam herdar propriedade, mas quem tem propriedade é só a nobreza, né? Impostos excessivos ficavam também mais controlados, viúvas poderiam herdar propriedade, né? E não precisariam se casar ali para manter controle sobre o território e coisas nesse sentido. Então, isso representa também uma fragilidade desse rei, né? Uma limitação do seu poder. Sim, com certeza. E essa questão que você colocou ali do simbolismo do poder real, apesar dessa Magna Carta ter sido escrita durante o período do João I, ele não assinou, como alguns filmes mostram, inclusive. Tem um carimbo com selo real sobre a carta, né? O rei, ele não se curvava para assinar nada, entende? O rei era grandioso demais para se curvar para assinar alguma coisa. Então, é legal ver esses detalhes, né, para entender o contexto da época. Sim, se a gente procurar, tem até muitas pinturas, né, muitos retratos que estão ali retratando ele assinando, tá? Porque é uma visão poética, né, da coisa, assim. Mas acontece que isso aí, a Magna Carta realmente
foi entre aspas, né, assinada, né, por João depois da revolta dos barões, né, por todos esses motivos que a gente está falando aqui, né, esses nobres se juntaram, né, e forçaram ele a aceitar esses termos, né, e logo depois ele tentou voltar atrás. Ele tentou anular esse acordo, né, o que acabou gerando uma guerra civil, né, e justamente no meio dessa guerra civil ali, em 1216, ele vai falecer, né? Ele morre durante essa guerra civil e o filho dele, o Henrique III, acaba sucedendo ainda criança, né? Ou seja, é um rei quase que um fantoche ali, né? Ô, Felipe, sim. você sabe como é que ele morreu? Cara, não. Pô, cara, é ótimo. Morreu de desinteria, parceiro. Correu pro meio do mato desesperado e lá mesmo ele caiu morto. Nossa. Cara, é só humilhação a vida desse cara, meu. Impressionante. É uma atrás da outra. Mas foi isso, cara. Então esse era o cenário da Inglaterra na época, né? Então a gente... Vamos imaginar aqui o povo ali que estava sofrendo muito, né? Sendo atropelado por todas essas informações aí, todos esses impostos que aumentavam e aumentavam. Um rei é sequestrado, tem que pagar. Ah, o outro rei... exige mais dinheiro, dá mais dinheiro pro rei. Aí, pô, esses nobres aqui, eles têm impostos altíssimos, então eles começam a cobrar dos camponeses para poder pagar o imposto pro rei. Então, a gente esse povo estava vivendo aí uma época muito complicada e muito difícil, né, de escassez, porque nessa mesma época aí, eles já estavam sofrendo com problemas de colheita, já estavam tendo grandes fomes, né? Períodos de fome muito grandes na Inglaterra. A peste também já era um grande problema ali em toda a Europa, entendeu? Então esse povo estava muito sofrido aí, cara. É nesse caos aí que vai começar a surgir muitos bandidos, né? Muitas pessoas fora da lei, né? Pessoas que vão se recusar a pagar os impostos, que vão se refugiar fora das cidades, justamente para ficar fora dessas cobranças e tudo mais. Muitos salteadores, né? Saqueadores, né? Muitas pessoas que vão ficar ali fazendo emboscada nas estradas para poder roubar, né? Principalmente os nobres que passam por ali. Então, é nesse cenário aí que começa a se moldar essa história do nosso bandido aí, Robin Hood. Cara, e tem uma curiosidade nesse sentido aí, que se a gente pega a história mesmo, os personagens reais, né, o de fato é comprovado historicamente, seria mais provável que o Robin Hood tivesse existido durante o reinado do João I, do João Sem Terra, apesar da história dele na literatura romântica ser ligada ao rei anterior, ao Ricardo Coração de Leão, justamente por essa busca de moralizar, né, a figura do Robin Hood. Mas estamos falando de Idade Média, né? Século XII, XIII é quando surgem as primeiras histórias relacionadas ao Robin Hood. E como é que se passava a história mesmo nessa época? O pessoal sabia ler e escrever? Não, claro que não, né? A gente está falando de uma época aqui que os monges que detinham esse conhecimento sobre as letras, né? Os monges católicos que liam e escreviam e copiavam, né? Tinham os monges copistas, né? Então os livros eram escritos à pena, né? Ali à mão. Então, normalmente quem tinha acesso à leitura ou eram nobres, não todos, tá? Deixar isso claro, nem todos os nobres sabiam ler, inclusive. Mas principalmente os membros do clero. Esses caras sabiam ler. Muitos nobres não sabiam, inclusive tinham
algum assessor ali, né, como dizer assim, que lia por eles, inclusive. Agora, a população em geral, ali, os camponeses, de forma alguma saberia ler, entendeu? O pessoal muito mal sabia, a maioria não sabia nem falar a língua do seu rei, entendeu? Que normalmente era o francês, né, ou o latim, como a gente já tinha falado. Então, esse pessoal, eles não tinham acesso nenhum à leitura. Eles tinham acesso à tradição oral, né? As histórias e as baladas cantadas pelos menestréis e os bardos, né? Mas leitura, nem um pouco. Pô, e aí como é que funciona, né? Esse negócio de história que vai sendo transmitida de maneira oral, de boca em boca, né? Cada um que conta a história, conta ela de um jeito, aumenta uma coisa ali, muda uma coisa aqui, e as tradições locais começam a interferir nessa história, né? Então, dentre aí o século XIII até o surgimento da prensa tipográfica, né, que passa a copiar os escritos, muita coisa mudou e foi sendo acrescentada, muita coisa foi modelando a história e o personagem Robin Hood que a gente conhece hoje em dia, né? E é isso que a gente vai falar, né? Falar um pouco de onde é que veio esse cara. Justamente, assim, se a gente for falar de livros, né, dos escritos mesmo, as citações, eu acho que uma das primeiras citações aqui é Piers Plowman, né, que é de William Langland. É um poema alegórico que menciona o Robin Hood, né? A gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar que o Robin Hood, ele vai ter mesmo assim um livro dele com a história dele destrinchada mesmo muito depois, né? Mas normalmente as primeiras citações dele, elas vão ser, tipo assim, poemas, né? Alguém cita o nome, muitas das vezes era escrito de uma maneira diferente, entendeu? Mas uma das primeiras citações dele escritas é essa aí, é de 1370, se eu não me engano, por aí, tá? E já fala, né, de um cara nesse contexto ali de luta do povo contra a opressão e tal. Ele já aparece como um símbolo de resistência já. E tem uma curiosidade, Robin não é inglês, Robin é um nome francês. Perto disso do que seria o inglês seria o Robert. Isso aí. E aí, uma das menções mais antigas em um registro judicial, né? Alguém que foi num tribunal para ser julgado, é um registro de Yorkshire, lá de 1226, que tem um certo Robert Hood, escrito apenas com um O, né? H-O-D, descrito como fugitivo. E não tem muita coisa mais ao respeito, né? É provável que essa história do Robin Hood tenha surgido ali de várias referências, né? De caçadores clandestinos, que é legal a gente falar, né? De ladrões de estrada, criminosos em fuga. E o nome Robin Hood pode ser um nome generalista que era usado na época para se referir a bandido, né? É como se fosse uma alcunha que era usada para generalizar um apelido, né? Que era dado aos bandidos. Então, vamos lá. Você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante, cara. Nessa época aí, existia uma proibição de caçar animais selvagens nos bosques do rei, tá? Então você imagina ali a situação desse povo que passava fome, que tinha muita dificuldade ali, que você sabe que no sistema feudal era como, né? Existiam, vamos dizer, que todo o território do país é do rei, né? E ele cede os territórios para os seus nobres, né? E esses nobres dividem esse território cedido para nobres menores. E dentro dessas subdivisões ali, esses nobres têm os seus camponeses que vão plantar, colher e entregar para ele, né? Então o camponês ele faz uma grande plantação ali, ele colhe, pega uma parte para sua subsistência e entrega o resto para o dono, entre aspas, o dono da terra. Então, esses camponeses ali, normalmente,
eles tinham sua subsistência ali através dessa parte do plantio que eles poderiam ficar para eles, né? E também através de escambo. Então, você plantava milho e o outro cara ali plantava feijão, aí eu vou dar uma parte do meu milho para ele, vou pegar o feijão dele, e o pessoal sobrevivia assim. Só que, aí, se por acaso tiver algum problema climático, choveu demais ou choveu de menos, e a colheita não desandou, não deu certo, o que esse pessoal faz? Esse pessoal fica com fome. Tá entendendo? Então, eles não tinham nem a possibilidade de ir nos bosques e caçar um bicho para comer. Porque justamente a caça, primeiro, a caça era um privilégio exclusivo da nobreza, tá? Essas áreas florestais, elas eram protegidas por soldados, né? Tinham leis rigorosas que proibiam a caça desses animais, por quê? Primeiro, era um esporte da aristocracia, né, da nobreza. Então, a gente vê muito nos filmes, aí nas séries medievais, o rei saindo com toda a sua comitiva para caçar um bicho, né? Primeiro tem esse status. Era uma questão de cultura aristocrática. Exatamente. É uma forma de controle social, né? Ali, então, não é qualquer um que vai caçar aqui, não. É só a gente que caça. Tem esse primeiro ponto. E o segundo é justamente que é uma fonte de alimento, né? Então, justamente, aquele camponês que está lá, se ele simplesmente estiver livre dessa amarra do seu nobre ali, do dono da terra, né, de ter que plantar e ter que dar para ele e pegar só uma parte, se o cara for simplesmente lá no meio do mato caçar a fonte de subsistência dele ali e acabou, igual um caçador-coletor, esse pessoal perde muita força, né? Então, realmente, por mais que o pessoal estivesse com fome e esses pequenos nobres ali tivessem que pagar impostos exorbitantes, assim fazendo com que esses camponeses tivessem que entregar cada vez mais para eles poderem pagar, mesmo assim esse pessoal não podia nem caçar. Então, tá com fome, vai ficar com fome, problema de vocês. Então começaram a aparecer um pessoal que falou, meu irmão, quero saber de nada, eu vou lá e vou caçar um bicho, foda-se. Entendeu? Vou lá caçar um cervo, caçar um javali pra comer, cara. Tô nem aí. E os caras começavam a invadir esses territórios do rei. E isso traz uma parte do arquétipo do Robin Hood. Aquele cara, né, caçando ali no meio da floresta, com o seu bando ali, né, com o seu arco e flecha. Traz o elemento floresta pra história. Que é muito importante, né? Pô, sim. E esse contexto que a gente descreveu, ele faz referência à Baixa Idade Média, que é o meio pro fim ali da Idade Média. E ele foi construído e tem uma historinha assim, que eu acho maneiro, que eu queria contar. Que, a princípio, a caça ela não era algo assim completamente proibido pela aristocracia, porque muitos animais eles representavam perigo às plantações, que é o coelho, né, o próprio veado, os lobos que caçavam os animais que eram criados. Então era até permitido a caça, porque ajudava a controlar essas pragas, né, e manter a produção de alimentos para alimentar o excedente populacional que foi aumentando aí durante a Idade Média. Só que com o passar do tempo, esses animais foram desaparecendo devido à caça predatória. E é aí onde os reis, né, os senhores, reservavam para si um território de floresta e lá era proibido a caça. E tem também a figura do caçador profissional, que era um homem que conseguia de alguma forma fugir a essa organização social da Idade Média, porque ele conseguia caçar na floresta e vender, né, esses animais, as peles que eram retiradas para comerciantes, para as pessoas, né, nas feiras e nos burgos, e ele tinha ali uma certa autonomia. E era uma pessoa que carregava em si uma mística, porque a floresta em si era um lugar do imaginário medieval, onde viviam ali criaturas sobrenaturais, reconhecidas até pela igreja em certos momentos. Então esse caçador ele também carregava em si uma certa mística, né? Ele era uma figura social da Idade Média,
que acabou sendo transferida de alguma forma para o Robin Hood. Lembrando que o arco e flecha é também uma arma de caça, né? Sim. Então, e tem algumas coisas bem interessantes nisso aí que você falou. A primeira, eu queria trazer essa referência do caçador medieval, né? Que é um cara que ele entra ali no desconhecido. A gente tem que lembrar que o pessoal dessa época aí, principalmente os plebeus, os camponeses, que não eram letrados, né, nem nada, para esse pessoal, alguém que vive dentro da floresta, né, longe das cidades e vilas e vilarejos ali, ele tá à mercê de seres mágicos e monstros, né? Então ele é um cara assim muito, pode ser até admirado, né? É um cara assim muito corajoso para ter esse estilo de vida, né? Ele acaba dando origem para muitos arquétipos de fantasia também. Até dentro do RPG, que quem acompanha a gente sabe que eu sou um amante do RPG, principalmente Dungeons and Dragons, pessoal que joga aí vai conseguir associar essa figura ao Ranger, né, uma classe ali de RPG, né, que aqui em português é guardião, né, eu acho que a maioria traduz para guardião ou patrulheiro, alguma coisa assim, né, que é justamente esse cara que tem esse grande contato com a natureza, né, e sempre associado ao arco e flecha e tal, justamente por causa desse período, a forma com que esses animais eram caçados, né. Como você falou, o arco era um instrumento de caça, né, e, ao mesmo tempo, ele é um símbolo inglês muito forte, porque o exército inglês, ele venceu por muitas vezes, né, muitas batalhas por conta do arco, principalmente o arco longo inglês, né, que foi uma tecnologia que por muito tempo era assim, praticamente exclusiva dos ingleses, né, que era esse arco que tinha no mínimo aí 1,80, né, ele é bem diferente disso que a gente é acostumado a ver nos filmes e nas séries, né? Ele era um arco muito grande, né? Ele tinha umas certas especificações, ele era feito de algumas madeiras específicas, né? Se eu não me engano era freixo ou olmo, uma coisa assim, né? E ele era muito grande, muito, muito rígido. Tanto é que esses arqueiros, eles andavam, o arco, ele nunca tava com a corda, né? Que o arco é o quê? Normalmente a gente imagina aquela madeira curva, assim, né? E uma corda presa nas duas pontas, né? Na verdade, o arco, ele era uma madeira reta. E esses caras, quando iam usar, eles botavam essa corda presa ali numa ponta, retesavam o arco, ou seja, puxava assim, dobrava ele na força da mão ali e botava a outra ponta. Por quê? Porque se o arco for... se ele não tiver uma resistência, ele não vai ter pressão nenhuma, não vai ter força para empurrar a flecha, entendeu? Então o cara tinha que ser muito forte para conseguir aprontar o arco e para poder puxar a corda também, porque era muito... Entendeu? Era uma força muito grande que era exigida. E esses caras, os arqueiros ingleses, né, eles normalmente começavam seu treinamento com 8 anos de idade. Esses caras, assim, tem vários documentos que dizem que esses caras tinham até deformações no corpo. Tipo, o ombro e a parte assim, da omoplata direita, ou normalmente a maioria deles era destro, né, era muito maior do que a esquerda. Pra você ter noção. E, os caras atiravam em parábola, assim, atiravam pra cima, tal, numa velocidade absurda, numa distância absurda, né? Tem essa história, né, a lenda ali dos arqueiros ingleses que, quando a primeira flecha acertava o alvo, a terceira flecha deixava o arco. Então, assim, era muito rápido, né? E a gente tem aí, durante a história, várias batalhas que foram vencidas por conta deles. Eu acho que uma das mais famosas é ali a batalha de Azincourt, né? Ou Agincourt,
os ingleses ali venceram um exército francês muito maior por conta do arco, mas enfim, esse arco longo, ele é introduzido na Ilha Britânica justamente através dos normandos, né, lá em 1066, né, depois da Batalha de Hastings, que é onde os normandos vão dominar o território. Mas então, enfim, a gente tá nessa época aqui da Inglaterra normanda, né, sob domínio normando, pouco mais de 100 anos após. Então o arco longo, ele é uma ferramenta muito presente para esse povo, tanto na defesa quanto na caça, tá? E é assim, a gente vê que o Robin Hood, sendo retratado como um arqueiro, como ele sempre é, ele pode estar fazendo alusão a essas duas figuras, como a gente está falando aqui. Esse caçador autônomo ali, que provavelmente invadia as terras ali separadas ali para o rei e a nobreza, né, para buscar alimento para si e para o seu bando, e muito provavelmente para outros moradores ali locais que passavam dificuldade, né, e também é associado a esse soldado, esse guerreiro, esse inglês que ia lá para o fronte de batalha, esse cara que era extremamente valoroso. Então, assim, você vê que se cria um simbolismo muito grande e que, assim, faz ele ser muito admirado pela plebe, entendeu? Ao contrário dos heróis que eram citados aí até então, que eram os nobres que iam para as cruzadas, o cara com aquela armadura reluzente, com a sua espada e tal. Aqui não, aqui a gente vê um cara com roupas comuns, né? A maioria dos filmes vai ver ele de colã verde, colã verde, uma calça, parece uma calça legging, né? Mas é um cara que ele vai estar sem armadura, né? E ele vai estar com um arco, que é uma coisa ali que o povo tinha acesso. Né? O hood. Exatamente, com um capuzinho. Inclusive é uma coisa que eu sempre achei estranha, porque a ilustração assim, mais famosa, mais tradicional dele, ele tá com um chapeuzinho, na verdade. Deveria ser um capuz, né, pelo nome. Mas ele normalmente tá com um chapeuzinho assim, né, pontudo, né, com uma peninha e sempre com a roupa verde. Cara, uma curiosidade que eu queria trazer aqui, falando da roupa verde, essa região, acho que a gente não falou ainda, né? A história clássica ali, né, se passa em Nottingham, não é? Me corrija se eu estiver errado. Mas pelo que eu dei uma pesquisada, nessa região, essa região era conhecida por fazer muita tintura, né? Por tingir muitos tecidos. Inclusive, eles tinham um processo que eles reuniam várias ervas que eles conseguiam extrair primeiro o pigmento azul, tingiam a roupa, depois passava no pigmento amarelo para fazer o verde. E eram poucos locais onde se conseguia esse tipo de cor, né? E essa região ali ficou muito famosa por ter o verde, e isso era muito popular lá, entendeu? Pelo menos aqui o que eu dei uma procurada é mais ou menos isso. E, inclusive, tem uma outra curiosidade também, que até a empresa de energia elétrica de Nottingham se chama Robin Hood. Pra você ter noção de como lá essa figura dele é muito icônica e influencia muito até hoje. Pô, e o interessante é que quando surgem essas primeiras histórias lá, cantadas pelos menestréis lá da Idade Média, o Robin Hood ele é de Yorkshire. E a floresta dele é Barnesdale, não é Sherwood. Essa construção mais próxima do mito que a gente tem hoje, ela surge ali a partir depois do século XIV, né? Muito também após ali a devastação da peste negra,
a questão da Guerra dos 100 Anos, que vai onerar a Inglaterra, né? Vai criar tensões internas, tensões sociais ali que vão abalar as estruturas feudais, né? E, inclusive, ligada a uma revolta de camponeses lá de 1381. Então, a gente está falando aí de 600 anos, considerando aí entre o século XII, XIII até o século XIX, né, de conceitos, de sentimentos, né, de representações, de ideais que foram sendo colocados nesse personagem, né? Então ele vai tendo um retrato de cada momento histórico em que ele vai aparecendo na literatura, na tradição oral e posteriormente na tradição escrita também. E a gente só vê o Robin Hood como protagonista mesmo no século XV. Já com as tretas dele lá com o xerife de Nottingham, tendo ali aquele bando, né, os companheiros dele que ele vai encontrar na floresta de Sherwood, aquele personagem que passa a caçar livremente na floresta, né, que emboscava ali os viajantes ricos e distribuía a riqueza entre os pobres. Isso daí vai se formar mesmo a partir do século XV. Exatamente, é um bando de Robin Hood ali com o... Como é que é? Little John, né? O João Pequeno, que era um cara enorme, né? E o Frey Tuck. Uma coisa que é interessante, cara, que eu pesquisei é que a gente está discutindo se o Robin Hood existiu, né? Mas eu acho que a gente pode bater um martelo de que o Frey Tuck não existiu, porque, infelizmente, não existia ordem de frades na Inglaterra nessa época. Então, o Frey Tuck não existia. Mas, assim, é interessante que eles botaram esse elemento até de um clérigo, né, junto ali. Eu acho que justamente para reforçar que, não, esse cara é um bandido, mas ele tá do lado do bem, apesar de ser bandido, né? Porque, tem até um clérigo com ele, tá vendo? Tem até um Frey aqui, né? Eu acho muito interessante isso. Eu fui ler o livro do Hobsbawm lá, o Bandidos, que é um livro bem famoso, que ele aborda o banditismo social, né? É interessante que ele opta por não contar a história do Robin Hood, ele usa ele como arquétipo, ele usa ele para se referir a vários heróis, digamos assim, bandidos, né, do banditismo social em diversas sociedades do mundo, e ele usa como se fosse a imagem do Robin Hood para se referir inclusive a cangaceiros aqui do Nordeste brasileiro, que a gente tem um episódio muito legal, inclusive, sobre cangaço, para quem quiser saber um pouco mais. Sim, sim. E aí ele traz essa questão da moralidade, né, que tem no Robin Hood. Que ele não é ladrão por ser ladrão, por ser um homem mau. Existe uma moralidade ali nele, né? E na construção do personagem isso vai sendo explorado. E aí ele representa principalmente um ideal assim de uma nobreza descontente com uma monarquia, né? Com a monarquia. Muito mais isso do que as insatisfações populares, inclusive. Realmente, a nobreza estava muito descontente já há muito tempo, né, com essa dinastia. Por quê? O que acontece? A gente já falou que essa é uma dinastia normanda, né? E o povo das ilhas, como você mesmo falou, o inglês da ilha e o inglês do continente, né? O do continente era o normando e o inglês da ilha britânica ali, eles eram os descendentes dos anglo-saxões, né? E os normandos eram descendentes dos invasores nórdicos, né? Pessoal aí que já viu aquele seriado Vikings, né? O Rollo, né? Que na série é irmão do Ragnar, né? Ele não foi irmão do Ragnar, mas ele realmente existiu, né? E esse cara, ele realmente foi pra Normandia, ele fez um trato lá onde ele casou com uma princesa e tal, e virou um duque da Normandia, não sei o quê, e ele deu origem a essa linhagem de normandos. Então, assim, são grupos de origens bem distintas, né? Então, por que eu estou falando disso? Quando esses normandos eles dominam a ilha britânica,
eles vão favorecer, obviamente, os nobres normandos, em detrimento dos anglo-saxões. Então, assim, uma das versões, algumas das versões, uma forma de se interpretar a lenda é que o Robin Hood, na verdade, talvez ele nem fosse alguém pobre, né? Em várias ocasiões, se eu não me engano, até no filme do Russell Crowe, que é um dos mais recentes aí, segue essa linha, que na verdade ele é um nobre anglo-saxão que acaba sendo prejudicado por esse reinado que é normando, entendeu? E ele vê o povo dele sendo oprimido por esse, entre aspas, esse outro povo que está dominando as ilhas ali, está dominando a Inglaterra, né? E ele se volta contra a administração normanda, vamos dizer assim, entendeu? Justamente por isso, porque a injustiça está justamente aí, em favorecer só os normandos, entendeu? Assim, eu acho meio furado isso aí, porque a gente está falando entre a conquista de Guilherme o Conquistador e esse início aí do século XIII, a gente tem um pouco mais de 100 anos de diferença. Então, eu acho que provavelmente não tinha essa distinção tão grande entre normando e anglo-saxão nessa época, mas essa é uma forma de ver as coisas. A figura desse herói, ela vai sendo apropriada pelas vertentes políticas ali em cada período, né, da história. Lá pelo século XVI e século XVII, quando ocorre a difusão da imprensa, através da prensa de Gutenberg, que os livros escritos se tornam muito mais populares, mais baratos de serem fabricados, se torna muito mais simples você copiar histórias, né? A difusão da leitura começa a acontecer, é que a gente vai ter um boom das histórias do Robin Hood. E é aí que surgem duas vertentes principais desse personagem. Uma delas é essa que você estava falando, que o Robin Hood ele seria um nobre chamado Robert Locksley, que ele servia ao rei Ricardo Coração de Leão, né? A história se passa lá no final do século XII, e aí ele retornaria das cruzadas, né, com o rei Ricardo Coração de Leão e encontraria o seu feudo devastado, né, sobre a tirania do rei João Sem Terra, que usurpou ali vários castelos, né, tentou usurpar o trono do Ricardo Coração de Leão enquanto ele foi para as cruzadas. É aquilo, né, personagens reais, fatores da história real sendo misturadas ali a questões, lendas, né, mitológicas. E aí, esse cara, o tal do Robert Locksley, ele se juntaria a um grupo de bandidos para iniciar um combate ali contra os abusos da nobreza, né? Dos nobres ricos e tiranos. E é nessa versão que surge a personagem feminina, a Lady Marian, num claro esboço aí do romantismo, né? Pós-Idade Média, naquele contexto ali romântico depois da Idade Média, e aí ele consegue vencer o João Sem Terra, ele se casa com Marian e termina ali num final feliz sendo súdito do Ricardo Coração de Leão. E tem uma outra vertente que já é mais pro final do século XVIII, que diz que ele foi um jovem, né, que estava indo para um torneio de arco e flecha na cidade de Nottingham, e aí ele se depara ali com os guardas na floresta que tiram uma onda com ele aposta com os guardas, ganha dos guardas, só que os guardas não querem pagar a aposta. Aí nisso, para se defender, ele acaba matando um guarda e se tornando um bandido procurado, e para se defender ele forma ali o seu bando e começa a lutar contra os excessos da nobreza e a tirania ali da época. São duas histórias que elas vão formar a base do que a gente tem hoje, de literatura, de filmes, né, de cinema, em relação ao Robin Hood. É interessante também a gente falar que essa definição de fora da lei, ela não necessariamente quer dizer um bandido, né, ou alguém de má índole, né? Fora da lei, nessa circunstância aqui,
pode ser também justamente esse cara, como a gente falou do caçador lá, esse cara que vive fora dos vilarejos, que não está sob as leis do Estado e que não está sob a administração daquele nobre ali, dono das terras, ou o xerife, né, no caso aí de Nottingham, né, o xerife de Nottingham, né, esses caras não estariam sob essa lei, entendeu? Porque eles estão vivendo de maneira semi-selvagem, vamos dizer assim, entendeu? Fora da lei, fora dos muros, né, da cidade, fora das vilas e dos vilarejos, né? Então esses caras vivem a sua própria lei, seria mais ou menos isso, entendeu? Então é um bando de pessoas ali sobrevivendo fora daqueles parâmetros sociais ali que existem. Seria mais ou menos assim, falar marginal, né? Que também tem uma carga negativa quando a gente fala hoje, marginal, né? A gente até tenta separar marginal e marginalizado, né? Mas na verdade o marginal deveria ser o quê? Aquele que está à margem de algo, né? Então, assim, se dentro desse círculo aqui social as pessoas são obrigadas a seguir certas regras, né? E por isso tem alguns direitos, quem está fora desse círculo aqui está à margem desses direitos, né? Então seria mais ou menos isso, né? Esses caras estariam à margem dos direitos e deveres ali daqueles outros cidadãos, né? E esses seriam, em teoria, né, seriam os fora da lei. O Robin Hood, ele representa um criminoso justiceiro, né? Exatamente. Os delitos dele têm um caráter que é subversivo, né? No sentido de ridicularizar, como é que fala? Dissolver o poder de uma autoridade que está agindo de maneira injusta. Os cobradores de impostos que eram assaltados, né, quando passavam pela floresta de Sherwood, os barões, os nobres ricos, os representantes da aristocracia que cobravam altos impostos, né? Então a ideia é devolver ao povo aquilo que lhe estava sendo roubado, né? Então ele tem essa coisa do criminoso moralizante, né? O cara que faz uma justiça social através das suas ações, que acabam sendo justificadas por causa disso. Você também apontou um aspecto muito interessante, que é muito importante do Robin Hood também, dele meio que tirar sarro dessas autoridades, né? Porque ele debocha deles, ele humilha eles, vamos dizer assim, né? Porque o povo ali, os camponeses, veem que há um bando ali, né? Um cara com alguns amigos que vive na floresta, conseguiram driblar essa segurança toda aqui desses soldados bem armados e tal, e conseguiram roubar e entregar esse dinheiro pra gente. Tipo assim, essas figuras de autoridade, né, os barões e os xerifes e tal, esses caras não podem fazer nada contra ele, né? Então, assim, meio que, a gente tá com tanto medo dessa gente, e, o Robin Hood tá mostrando aí que a gente não deve ter medo deles. Entendeu? Tem esse caráter aí também, né? Esse caráter social, da coisa de mostrar assim, pelo menos na minha visão é assim, né? Parece que ele tá exaltando o povo comum. Tá mostrando assim, vocês não estão abaixo deles, não. Tá entendendo? Ele meio que tira essa nobreza do pedestal. Sim. Isso é muito evidenciado nos filmes, né? Também, que ele até faz isso de uma maneira cômica, muitas vezes. De uma certa leveza, né? Quase um anti-herói, uma espécie de palhaço, né? Uhum. Enfim. E ele vai tendo uma face em cada período da história. Após a Reforma Protestante, vão haver versões do Robin Hood que criticava a igreja, né? Olha aí. Com a burguesia que estava ali em crescimento, né, no final da Idade Média, naquele período ali de fim da Idade Média, passagem para o absolutismo, existe um Robin Hood que critica essa nobreza, né, antiga ali, que passa a ser substituída pela nobreza absolutista. Com o desgaste do absolutismo, já vai surgir um Robin Hood que
vai começar a assimilar os valores das classes ricas dominantes, né, da burguesia industrial ali, já às vésperas da Revolução Industrial, ou até do período pós-industrial mesmo. Então, é um herói que ele surgiu em vários momentos, né? Conforme a necessidade das pessoas da época, ele era retomado. Pô, isso aí eu acho que é um dos pontos mais importantes que você citou agora. A necessidade de um herói local, né? Então, você citou em vários momentos, né, formas diferentes de ver esse herói, né? E eu acho que assim, o herói clássico, né, o início ali da história, o que a gente mais conhece, né, que é esse líder de banda ali que usa um arco, né, tal, ele tá justamente servindo como um herói popular numa época em que os heróis eram cavaleiros, né? Então, o herói nessa época ele era uma coisa inalcançável para um plebeu, né? Porque ele era um nobre, né? Membro de ordem de cavalaria, que tinha uma armadura que era caríssima, que tinha um cavalo, que tinha uma espada grande, caríssima, que ia para cruzadas, né? Esse é o herói da época. E esse cara vem como contraponto. Ele é um herói palpável, sabe? Ele é um herói que você poderia ser. Ele é só um cara com um arco. Entendeu? E eu acho que vem daí a popularidade dele. Entendeu? Porque ele não é só popular entre os nobres. Ele é popular ali nos camponeses mesmo. Entendeu? Porque ali eles conseguem se ver no Robin Hood. E eu acho que isso é uma das questões mais importantes. Mas e agora, meu amigo Raul Trindade? Na sua opinião, o Robin Hood realmente existiu? Bom, pra mim, o Robin Hood, ele existe no imaginário. Ele pode ser associado a vários personagens reais de maneira consciente ou até inconsciente mesmo, né? Essa questão da moralidade ali de alguém que rouba dos ricos para dar aos pobres, né? Que faz uma justiça ali que deveria ser feita, mas que alguém consegue subverter a organização social ali daquele momento para fazer. E é um caso de banditismo, né? Que existiu em vários momentos da história. E, na minha opinião, se sendo mais direto agora, o Robin Hood, específico, o Robin Hood, ele não existiu. Apesar de ter uma lápide lá aos arredores de Sherwood, apesar de ter uma árvore lá na floresta onde o bando se reunia ao redor, apesar de ter uma materialidade, né, nessa história, tudo isso foi um mito, foi uma lenda que foi sendo construída ao passar dos anos através de uma história que é muito cativante, de uma história que mexe com paixões, com questões sociais, questões da realidade. E ele é um arquétipo, na verdade, né? O herói social que representa uma luta entre classes. E isso pode ser associado a vários tipos de sociedade em lugares muito distantes social e culturalmente, ou mesmo em períodos históricos muito distantes uns dos outros. Nós podemos achar um herói Robin Hood árabe e um herói mexicano, como existiu aí a partir da Revolução Mexicana. Enfim, eu quero dizer que ele pode ser tanto asiático quanto árabe, quanto americano. Esse arquétipo ele funciona em vários momentos, em vários personagens da história. Bom, eu acho isso aí. E você, Felipe Sampaio? Pra você, o Robin Hood realmente existiu? Cara, eu vou te dizer que eu acho que ele existiu, tá? E assim, eu concordo com você, eu concordo com o fato dele ter se tornado um símbolo que pode ser encaixado em diferentes situações, né?
em diferentes personas ali, né? Ele se adapta a várias realidades, né? Claro, existe esse Robin Hood ali que é um arquétipo, mas eu acho, de verdade, que ele não que tenha sido exatamente como está na história, não que ele tenha feito isso tudo, mas eu acredito que alguém esteve nesse cenário, ou um cenário muito próximo, tá? E ele deu origem a uma cultura oral que se tornou uma lenda que foi se moldando pela história, né? Cara, eu tava procurando aqui e tem um historiador medievalista inglês, né, o Sir James Holt. Esse cara, ele na verdade ele é especializado nesse período da Magna Carta e tudo, mas ele tem até um livro aqui sobre o Robin Hood, né? E ele fala, eu li alguns trechos aqui em que ele mostra que, em diferentes momentos, com diferentes grafias, tem vários documentos ali que fazem citação a esse Robin Hood, né? Eu acredito que, na verdade, essas citações elas são quase como uma gíria, né? Eu acho que o Robin Hood, Robin é apelido de Robert, que nesse período da história da Inglaterra era um nome extremamente comum, né? E Hood é capuz, então é alguém que usa ou que produz capuz, né? A gente sabe que nessa época aí da Europa medieval existia muito isso, né? O seu sobrenome, principalmente se você não era da nobreza, o seu sobrenome era o seu ofício, né? Então, ou uma característica sua, né? Então, a gente vai ter o blacksmith, né? Que é o ferreiro. Aí vai ter o White Shield, porque o cara tinha um escudo branco, enfim. Então, Robin Hood é o cara que tem um capuz. Então fica muito difícil saber exatamente quem é esse cara. Mas eu acho que surgiu um cara que deu origem a essa lenda e esse nome meio que virou uma forma de... como é que eu vou dizer? De nomear pessoas que agiam como ele. Entendeu? Eu acho, sinceramente, que essa história não foi um escritor que parou e pensou assim, vou criar uma história onde... Não, porque tem muitos elementos reais e esses elementos realmente motivariam alguém a fazer uma coisa dessa. Tá entendendo? Então pode ser um grupo, pode ser várias pessoas em diferentes épocas, tal, com certeza pode. Mas assim, eu acredito realmente que alguém dentro dessa época aí, né, de escassez e de exploração do povo, alguém começou a roubar a coleta de impostos, ou talvez não, ou talvez, sei lá, a colheita, ou começou a caçar dentro das áreas privadas ali do rei para poder dividir com os seus colegas ali, amigos e familiares ali nos vilarejos. Eu acho extremamente possível e por isso que eu acho que, de alguma forma, o Robin Hood realmente existiu. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, o Robin Hood, ou o Robin Hood, né, como a gente fala, realmente existiu? Fala pra gente. Ô Raul, fala pra eles aí como é que eles podem entrar em contato com a gente. Meu amigo, maneiras de entrar em contato conosco não faltam. A principal delas é lá pelo Instagram. Deixa pra gente lá um comentário nas nossas postagens. Manda lá no chat. Também pelo Spotify e afins. Mano, eu sempre fico perdido, velho, na hora de falar. A gente tem YouTube também, tem TikTok. Só procurar aí @resenhaépica. Sem acento, tudo junto, em qualquer lugar. Se tiver alguma rede aí que você usa, joga isso aí que a gente vai aparecer. É isso aí. E lendo aqui um dos comentários que foi deixado por um dos nossos ouvintes no episódio 80, Por que Brasília é a capital do Brasil? O Felipe Machado deixou o seguinte lá pra gente. Episódio épico como sempre. Muito legal o empenho de vocês. Espero que vocês cresçam cada vez mais e que façam as pessoas se encantarem pela história e por vocês, assim como eu sou encantado por vocês.
abração e muito sucesso. Muito obrigado, Felipe Machado. Esse comentário me deixou particularmente muito satisfeito e feliz por fazer parte aqui desse projeto com a rapaziada. A gente sempre fala, né? É sempre bom repetir. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês querem apoiar a gente, passe isso aqui, ó, mostre esse episódio para um amigo de vocês, compartilha lá no Instagram, entendeu? Pra gente chegar em mais pessoas, chegar em mais épicos, assim como vocês, tá bom? Não esqueçam aí de curtir. Se tá ouvindo no YouTube, curte, segue o canal. Se tá ouvindo no Spotify, aperta no maisinho lá, dá 5 estrelas pra gente, entendeu? Porque isso aí ajuda muito a gente. É isso aí, galera. Valeu por estar conosco até aqui. Tchau. Valeu! Ô, Felipe, Diga. eu tava pensando aqui. E se o Robin Hood fosse brasileiro, tá ligado? Ia ser o Betinho do Moletom. Ele ia roubar aí com o bando dele aí na Floresta da Tijuca. Arco e flecha é tipicamente brasileiro, pô. A gente tem expertise aí, tem tradição. Você fica dando essas ideias, daqui a pouco o Campos vai estar lá, hein? Aquilo ali é a área dele. Floresta da Tijuca ali, daqui a pouco ele tá com arco e flecha lá, roubando iPhone pra dar pros outros. Campos tá mais pro Chuck Norris brasileiro.